Olá pessoal, continuando o assunto salvação mediante a fé ou a salvação pela graça, para você que assistiu, você que não assistiu, está aqui embaixo o link do vídeo. Sempre surge um questionamento quando conversamos a respeito da salvação pela graça, né? A Bíblia diz o quê? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, ó, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom ou presente de Deus. Versículo 9, não veio pelas obras para que ninguém se glorie. Então sempre conversando sobre o assunto, salvação pela graça. Então ninguém se justifica perante Deus porque deixou de ser um pecador, ou porque não vive pecando, ou porque não rouba, não mata, não mente, etc. Várias condutas. Ninguém é salvo, justifica-se perante Deus pelas suas condutas. A única forma de justificar-se perante Deus é mediante a fé. Outro versículo, Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados gratuitamente mediante a fé, temos paz com Deus. Outro versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus. Sendo, pois, justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, perante Deus, a Bíblia deixa claro o quê? Que ninguém consegue se justificar pelas suas condutas. É somente pela fé em Cristo e a fidelidade a Ele, lógico. E aí a pessoa fala, então Daniel, você está me falando que eu posso continuar roubando, eu posso continuar matando, vivendo uma vida de pecado e mesmo assim ser salvo porque a salvação não é mérito, é graça. Não é isso que a Bíblia diz. Romanos capítulo 6, Paulo vai explicar um pouco aos irmãos da igreja que está em Roma a respeito do assunto. E aí tem aquele versículo tão conhecido que diz assim, Paulo falando que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. De uma forma mais simples para a gente entender, é o seguinte, o que Paulo está falando? Por exemplo, uma pessoa me deve mil reais e a outra me deve 10 reais. Eu perdoei as duas pessoas. O perdão foi maior para quem? O perdão foi maior para aquele que devia 1.000. Não é mesmo? Então o que Paulo está falando é exatamente isso. Aonde teve muito pecado, a graça de Deus foi maior, porque o perdão foi maior para aquele que errou demais. Então não importa se eu errei pouco ou se eu errei muito, a graça de Deus é o que prevalece. Então eu até gosto bastante de um hino que diz, o que você fez ou deixou de fazer, né? Não mudou o início, Deus escolheu você. Então, daí continua dizendo, a sua realidade não está naquilo que você possui ou que você sabe fazer, e isso é um mistério de Deus com você, ou seja, a graça de Deus é um mistério, é o amor de Deus para nós. Não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ou se eu errei, ou se eu continuo errando, isso não importa. O que importa é que Deus nos amou e somos salvos mediante a graça. Porém, aí resta a dúvida. Então, eu posso continuar pecando porque sou salvo pela graça? Paulo vai dizer não. Romanos capítulo 6, ele vai introduzir a figura do escravo. E o escravo, todo mundo sabe que ele pertence a um senhor. Ele é dominado por esse senhor. Então, só havia pelo menos 3 formas, ou há 3 formas do escravo ser livre. Quando morre, óbvio, então o senhor já não tem mais a autoridade por ele, nele, com ele, ou sobre ele, melhor, porque ele está morto. Outra forma de ser livre, um outro senhor compra ele. Então ele já passa a não ter domínio daquele senhor, mas ele pertence a um outro senhor, que agora é o atual senhor. Então ele vai obedecer o novo e não o antigo. E a outra forma é quando esse senhor solta ou concede a ele a liberdade. Então são 3 formas. Romanos capítulo 6, a Bíblia introduz ali a figura do escravo. E aí Paulo escreve o seguinte, dizendo o seguinte, me admira que vocês, sendo libertos do pecado, o Senhor de vocês antes era o pecado, vocês eram dominados por ele. Porém, quando vocês se uniram a Cristo, vocês morreram para o pecado. E agora o Senhor, que era o pecado, não pode mais dominar vocês. A vida que vocês vivem agora é uma nova vida com Cristo. Então vocês agora pertencem a Cristo. Não podem mais viver no pecado. Ou seja, sou salvo pela graça, mas continuo sendo escravo do pecado. O que Paulo estava questionando a eles era o seguinte, vocês afirmam ser salvo pela graça, mas continua sob o domínio do pecado. Aí ele vai aconselhar, falando assim, não, vocês não podem mais viver dominados pelo pecado. Por quê? Porque agora vocês pertencem a Cristo. O Senhor que antes era o pecado, agora já não é mais o Senhor de vocês. Cristo comprou vocês. E o preço foi um preço de sangue.
Pedro vai falar na sua carta dizendo que não foi com coisas corruptíveis que ele nos comprou, mas ele nos comprou com o seu sangue. Esse foi o preço da redenção. Então Cristo nos libertou do Senhor, que era o pecado, que antes dominava a nossa vida. E aí não tem como dizer que a pessoa é salvo pela graça e continua tendo uma vida cheia de pecado. Mentira! Se ele continua nessa vida, isso prova que ele nunca foi salvo. João, escrevendo lá na sua carta universal, vai dizer também que aquele que ama a Deus permanece nos seus mandamentos. E aquele que ama a Deus não comete pecado ou não vive na prática do pecado. Porque pecar, todo mundo peca. Agora a diferença é viver na prática do pecado. Então, somos libertos do pecado, não somos mais dominados pelo pecado. E a consequência de sermos salvos é que teremos boas condutas. É impossível uma pessoa ser salva e não demonstrar isso através da sua conduta. O que precisamos entender é que as nossas condutas, as nossas boas obras, ela é a consequência da nossa salvação e não a causa. As pessoas simplesmente invertem, elas acham que elas são salvas porque elas têm boas condutas. Eu sou salvo porque eu vou na igreja, eu sou salvo porque eu toco, eu sou salvo porque eu prego, porque eu ajudo uma pessoa, ajudo outra. E isso não é a causa da nossa salvação. Qual que é a causa da salvação? É a nossa fé em Cristo. É o preço que Ele pagou. E nós adquirimos a salvação quando cremos e nos entregamos a Cristo. Agora, consequentemente, isso nos trará ou nos fará ter obras boas, ter uma conduta adequada. É a mesma coisa, eu sempre digo que é a mesma coisa de um pé de uva, de um pé de limão produzir uva, impossível. Ou seja, o pé de limão vai produzir limão. E aquele que está em Cristo vai produzir frutos bons. Ah, mas aquela pessoa lá diz que é crente, diz que é cristão, mas a hora que você olha para ele e você vê a conduta dele totalmente incoerente com o que ele está falando, logicamente que ele não é uma pessoa que se entregou a Cristo ainda. Que Paulo está falando o seguinte: vocês agora pertencem a Cristo. Quem é o Senhor de vocês? É Cristo. Então vocês agora têm que ser dominados por Ele, servir a Cristo. Antes vocês viviam dominados pelo pecado e vocês produziam frutos para a morte, mas agora vocês pertencem a Cristo. Então os frutos que vocês vão produzir vida eterna. E aí no final do versículo lá do capítulo de Romanos 6, ele vai assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou o presente de Deus, é a vida eterna. Vivemos pela graça, somos salvos pela graça, mas continuamos escravos do pecado? Não tem como, é incoerente. Se somos salvos pela graça, vivemos agora para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos domina, quem é o nosso Senhor? É Jesus. Então a nossa conduta consequentemente vai ser boa. Ah, Daniel, então agora eu entendi. Sou salvo não pelos meus méritos, não pelas minhas boas obras. Eu me justifico perante Deus como? Mediante a minha fé em Cristo. É isso, mediante a fé em Cristo. Perante os homens, Tiago vai falar que a obra sem fé é morta e a fé sem obra é morta. Isso perante os homens. Então, como que eu vou falar para a pessoa? Eu me entreguei a Cristo, meu Senhor agora é Cristo, mas as minhas obras não provam isso. Exemplo clássico, Abraão. Abraão creu em Deus, mas ele teve uma atitude que provou a sua fé. Então, nós somos salvos pela graça, mas temos que produzir frutos que as pessoas olhem para nós e consigam identificar Cristo. Então, por essa semana é isso. Estaremos continuando em outros vídeos falando a respeito da salvação pela graça, falando de justificação, de redenção, da salvação no sentido estrito, mas ficará para os próximos vídeos. Agradeço a sua atenção, que Deus possa lhe abençoar. Me ajude a divulgar nas redes sociais, inscreva-se no canal e acompanhe todos os vídeos que iremos gravar e nos ajude nessa missão de anunciar a palavra de Deus. Eu sempre digo que nas redes sociais muitas vezes compartilhamos muitas coisas, que às vezes não vêm edificar a nossa vida espiritual. Então Deus colocou esse projeto no meu coração e eu quero muito abençoar vidas e você estará aí para me ajudar. Me ajude a divulgar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.